Caríssimos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que nesse momento possamos acalmar a nossa mente e serenar o nosso coração, para que além de ouvir o Evangelho de hoje, possamos aprender, vivenciar e colocá-lo em prática. Pensemos também naqueles irmãos que por algum motivo não tenham acesso a esses ensinamentos, que então possamos compartilhar com eles, para que a caminhada deles seja sempre amparada pela fé de que Deus sempre quer o nosso melhor e que a perseverança sejam seus aliados. A mensagem de hoje é do livro Jesus está ao seu lado, de Sarah Young, e nela diz: confie em mim e não tema, porque eu sou a força e o seu cântico. Pense no que significa ter-me como sua força. Eu criei o universo, meu poder é ilimitado. A fraqueza humana consagrada a mim é como um imã que aproxima o meu poder das suas necessidades. Mas o medo pode bloquear o fluxo dessa força dentro de você. Em vez de tentar enfrentar os seus medos, concentre-se em confiar em mim. Quando você se relaciona comigo com fé verdadeira, não há limites para a força que eu posso lhe dar. Lembre-se de que também sou seu cântico. Quero que você compartilhe a minha alegria, vivendo consciente da minha presença. Deleite-se enquanto caminharmos juntos rumo aos céus. Una-se a mim cantando a minha canção. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. Item 26. Nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduziram. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio de o estudante alcançar o fim e não o castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual. A encarnação é o meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em quem se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outro. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil.
pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Caríssimos irmãos, neste item do Evangelho, Kardec traz algumas observações, demonstrando o que se passa com o homem na Terra, na dependência de seu esforço, esclarecendo também que há espíritos que se elevam mais depressa do que outros, e pode existir alguns que se desenvolvem no bem, sem tantos erros ou enganos, podendo abreviar não somente a duração de sua encarnação material, mas também dispensar de uma vez os degraus intermediários que distanciam esses espíritos dos mundos superiores. Podemos entender pelas palavras de Kardec que há espíritos que não precisam passar por mundos de provas e expiações. Teria sido Jesus um deles? O certo é que cada espírito permanece mais ou menos tempo em mundos materiais, enquanto não desenvolve o potencial espiritual que traz dentro de si, principalmente o potencial moral, porque a inteligência se desenvolve em todas as experiências da vida material, seja as boas e úteis, como também as más e nocivas. O bom uso dessa inteligência, que se desenvolve pelo próprio viver na necessidade do trabalho constante, é determinado pela moral divina que existe dentro de cada um a ser desenvolvida, através da vontade do Espírito. Para isso, ele tem que possuir uma inteligência e um amadurecimento espiritual que lhe permita perceber a necessidade do bem para a felicidade dele e de todos. Na Terra hoje, podemos perceber como nunca antes a necessidade da compreensão das leis morais e a vontade de aplicá-las na ação e reação dos homens. Vejamos. Os espíritos que fazem mau uso da liberdade que possuem retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. A encarnação por si só não tem caráter de castigo, punição ou expiação, mas pode adquirir esta conotação quando ela tem também como objetivo expiar erros, mas visando sempre o objetivo maior, que é a evolução espiritual. Jaci Regis, no livro Do Homem e o Mundo, de 1984, na página 97, no capítulo Reencarnação, ele diz: escreve que os nossos erros e faltas provocamos uma condição de desequilíbrio íntimo, espiritual e psíquico que cria uma necessidade de reequilíbrio. Esse reequilíbrio se dá na eliminação dos fatores causadores que foram criados na relação com outros. É claro que na justiça não se completa com o arrependimento, ou sinto muito. Quando agredimos alguém, não apenas o ferimos, como também nos ferimos, variando conforme a gravidade do desencontro. Ele continua dizendo que sofremos em termos morais como reação ao desequilíbrio criado e que esse sofrimento é comumente passado para o organismo, completando-se ciclo de dor e sofrimento físico, como também moral. Percebamos então que ele escreve que a expiação é medida terapêutica tendente a levar ao desequilíbrio. Não é o castigo pelo castigo, o sofrimento pelo sofrimento, mas a expiação, como tratamento para a cura das mazelas que o espírito criou dentro de si com o mau uso da liberdade que Deus lhe deu.
Quanto à encarnação em um mesmo globo, quis Deus que os mesmos espíritos se pusessem em contato, desenvolvendo as qualificações morais de cada um, aprendendo nas diferenças individuais, como também nas coletivas. Quis que, nesse contato, tivesse eles a oportunidade de reparar suas faltas recíprocas, que as causas dos desequilíbrios provocados nos relacionamentos fossem eliminadas em novos relacionamentos, em situações diferentes, esquecidos das desavenças passadas, provocando o reequilíbrio em bases firmes de compreensão, simpatia, perdão e amor. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual de laços de família, apoiando numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Nesta fase encerra o capítulo. Kardec ressalta a importância da família na criação de laços espirituais entre seus membros, no fortalecimento desses laços, no exercício constante de solidariedade, fraternidade e igualdade, que devem reinar um dia na Terra. Então, a encarnação fortalece os laços de família pelos reencontros, pela convivência aqui e no além, pelos laços espirituais que ele cria e desenvolve no decorrer dos tempos. Como entender a justiça divina sem a lei das vidas sucessivas? Finalizando o Evangelho da noite de hoje, nós unimos os nossos pensamentos com a equipe encarregada para a fluidificação das águas de todo o planeta. Que ao usufruirmos dessas águas, possamos receber todas as benesses necessárias à nossa vida. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de todo esse momento de paz, de energia e reflexão. Que assim seja.